Ora Pronobis, por exemplo, né? Você pega a propaganda da Ora Pronobis, desculpa, tia Top Term. De uma forma inédita, um ortopedista e um fisioterapeuta se uniram para divulgar a ciência por trás das dores e lesões do nosso corpo. Este é o Dupla Funcional. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Arrebola, sou fisioterapeuta e sou doutor em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação. Eu sou Mauro Choi, sou médico ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo. Nós somos a Dupla Funcional. No episódio de hoje vamos falar sobre ciência, né, Mauro? Ciência e... Ou a ausência dela. A ausência dela. Ou pseudo. É o pseudociências, né? Só para vocês entenderem, a gente gastou aqui uma meia hora só para tentar bolar um jeito de não machucar as pessoas. Então, o coração das pessoas. O coração das pessoas. Intuição. O intuito aqui não é falar mal de ninguém, falar mal de nada, né? Pelo contrário, divulgar a ciência que de qualidade, fato... né? Exatamente. De mostrar um pouco como é que é feita a ciência. Exatamente. Porque assim, né? De repente, para você que tá aí assistindo a gente, tá assim, que não tem tanta vivência, né? É interessante, mais uma vez, falar do Carl Sagan. Eu acho fantástico esse cara, assim. A divulgação científica, né, Mauro? Ela é um pouco prejudicada, né? Acho que no mundo como um todo e no nosso país também, né? No Brasil, a gente pode falar melhor do que qualquer outro lugar, né? E ele falava o seguinte, assim, ó, nos Estados Unidos, né, que ele era americano, você tinha uma coluna inteira, né, no jornal, antigamente você tinha jornal, né, lá na época dos maias, dos incas, dos astecas, todo mundo tinha jornal, né, uma coluna inteira, uma sessão inteira dedicada a horóscopo. Desculpa quem acredita em signo, mas, né, não tem evidência científica sobre a existência. O universo tá nem aí pra você, né, gente? Então, a posição da estrela não vai influenciar na sua vida, tá? Mas tudo bem. Excelente explicação, o universo tá nem aí pra você. Exato. E aí, mas não tinha um colunista nesse jornal, nesse mesmo jornal, que tinha uma seção inteira dedicada ao horóscopo, que fala sobre ciência e divulgação científica, né? E aí eu posso falar um pouquinho do meu caso, né, Mauro? O que fez me apaixonar pela ciência, assim, lá desde crianças, de ter essa curiosidade, né, assim, de ser incentivado. Isso também é outra coisa que não é muito feito, né? Com as crianças perguntam, mas por que acontece? Cala a boca, moleque, para de falar, né? E aí corta a curiosidade da criança, assim. O raciocínio científico, ele vem de uma pergunta, né? Sempre inicia com uma pergunta e uma curiosidade que essa pessoa tem, né? Então, eu lembro lá da minha infância que tinha o Mundo de Bigman. Putz, assisti demais, nossa, sensacional. Quem puder, adorava. quem for mais jovem aí, que tiver menos de 30 anos... Se puder pôr no YouTube aí, né? Vale a pena. Muito legal. Um episódiozinho, um filho, né? aí, infelizmente não se assiste mais isso hoje em dia. Exato. Muito bom. Tinha um outro programa, Mauro, que eu assistia, tava pensando esses dias, que bizarro, né? Tomando banho e pensando essas coisas. Falei, cara, Discovery Kids, né? Discovery Kids hoje em dia, sei lá, não tem mais o Barney, né? Não sei, tem outros programas infantis aí, né? Mas na minha época tinha um programa chamado Mecânica Popular para Jovens. Nossa, isso não sei. Incrível, ele explicava como funcionava a mecânica clássica. Sim. Alavanca, sei lá, de uma forma torque, prática, assim, num laboratório. E assim, no dia a dia, situação do dia a dia, e pra, assim, de uma linguagem muito tranquila, né? Legal. Então, assim, essas coisas, é claro, essa é uma cultura pop, né? Tá no dia a dia, tá na TV, então assim, isso ajuda a pessoa a entender como é que é feita a ciência, como as coisas acontecem, como as coisas funcionam. Tem episódio do Mundo de Bigman, inclusive, que eu pus pro Rafa, meu enteado, né? Tem 12 anos aí. Chama-se Método Científico. Ele explica de uma forma completamente lúdica como que é feita a investigação, o método científico. Caraca, que legal. Isso é incrível, né? Porque ensina a criança em como isso é feito, né? Um outro exemplo, Expor de novo, assim, faz toda a diferença quando vira adulto, né? Desde criança, porque ele sabe, né? E aí tem também outro astrofísico que eu gosto bastante, que é o Neil deGrasse Tyson. Ele falando da filhinha dele, né? Que uma vez ela suspeitou que não era a fada do dente que deixava o dinheiro ali embaixo. E ela arrumou todo um jeito, falou com as amigas, falou, olha, então veio a hipótese dela, método científico. Eu acho que a fada do dente não existe. Primeira hipótese. Caraca. Ela com as amigas dela bolaram um jeito, né, de testar essa hipótese. Então o que ela fez? Então eu vou fazer, eu acho que é meu pai que tá colocando o dólar lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu dente caiu. Não, na verdade não. Meu dente caiu. Eu vou pegar, eu vou colocar embaixo do travesseiro e não vou falar pro meu pai.
Então, um método científico. Sim, né? sim. Caso não apareça o dólar ali embaixo da almofada, então quer dizer que é meu pai que coloca na almofada do dente. Sim. Então, olha que legal. Testou, ela criou um mecanismo, né? Muito inteligente. Criou uma hipótese. E aí, no dia seguinte, não tinha o dólar. Resultado, né? E a conclusão dela, fada do dente não existe. Né? Que legal. Então, olha que interessante, né? E aí, acho que para a população em geral, que não tem muito contato em si, né? Com ciência, talvez a palavra ciência, né? A palavra cientista fica aquela coisa parece dos que tá filmes. distante. Aquele cara doido, né? Com Isso, com jaleco, tá no jaleco. laboratório testando, de repente Exatamente. clonando cachorrinhos e, enfim, né? Sei lá, coisas do tipo, né? Mas não é isso que a gente vai falar, né, Mauro? Poderíamos falar disso e bem que a população geral poderia adorar escutar isso. Exatamente. Né? A gente né? sabe que não é bem assim. E também não é exatamente a nossa proposta aqui. Vamos falar do quê? O que funciona e o que não funciona? Isso. Vamos falar do chazinho da Dona Maria? Exatamente. O chazinho mágico, aquele viador, né? Conta essa historinha. Exato, né? A gente estava conversando aqui até antes do episódio a respeito dessas crenças populares que existem, né? Não que não sejam importantes, né? Acho que muito conhecimento popular, né? E tudo assim, acho que isso também... Algumas coisas foram testadas e comprovadas de eficácia e até deram origem a medicações que a gente usa hoje, né? Sim. No dia a dia, sim, né? sim. Então, por exemplo, sei lá, os inibidores da ECA, né? Que são... É mesmo? São medicadores, são medicações, são antipertensivos, né? Então, captopril, enalapril, então assim... Eles surgiram do veneno de uma cobra, né? Que é hipotensor, né? E aí foram ver, analisaram e viram que isso acontecia. Aí utilizaram isso dentro da indústria farmacêutica para tratar uma doença, que é a hipertensão, que é super prevalente na população e tudo mais, né? Tinha mais usada. Não sei se ainda hoje, né? Mas quando eu era aluno da faculdade. Faz tempo, né? Então, assim, né? Então, vamos lá, né? Suponhamos que você tem uma pessoa que tem dor, né? E ela começa a querer tratar essa dor. Né? E isso e ela vai fazendo, vai ao médico, toma medicação, faz a fisioterapia e tem aquela vizinha que fala assim, não, poxa, isso aí nada funciona, tem um chá milagroso. Esse chá, meu marido tomou de uma dor, cara, passou na hora que ele tomou, né? E essa pessoa fala assim, poxa, deve ser bom isso aí, vou experimentar. Eu confio na minha vizinha, né? Confio na minha vizinha, vou tomar esse chá. Tomo o chá e, coincidentemente... Dali uma semana, essa dor ela passa. Ela fala, putz, chá milagroso, hein? Mas, né, nesse meio desse efeito, a gente tem a questão de tratar com medicação, de fazer a fisioterapia, de fazer o exercício, né? Tem o efeito placebo, né, Mauro? Exatamente. Do chá. E tem a história natural da doença. De repente, quem garante que essa dor não ia sumir sem ela ter feito nada disso? Exato. É o que eu falo muito do anti-inflamatório, por exemplo, né? Certo. Fugindo um pouco da temática, mas se você toma anti-inflamatório por 5 dias, como é receitado, e aí no fim do 5º dia a dor melhora, não foi o anti-inflamatório que melhorou sua dor, né? Exatamente. Ele melhorou sua dor nesse tempo que você tomou. Mas a história natural da doença, da maioria das dores agudas, é isso, 5 dias já melhorou, certo? Exatamente. E aí você acha que foi o anti-inflamatório. Exato. Ou então, de repente, você tá com uma dor absurda, uma dor aguda, lombar, né? Um episódio de uma crise de dor lombar. Aí você procura o fisioterapeuta. E aí, dentro desse período, você vai, você trata. E, cara, esse cara é muito bom. Em 3 semaninhas, essa dor foi embora. Será que foi ele? Existe a história natural da doença. A grande maioria das dores lombares, por exemplo, agudas, tem remissão, né? Elas se resolvem de forma espontânea, tendo você feito fisioterapia ou não, em 3 semanas, né? Então, é para isso que vem o método científico, né, Mauro? Então, para a gente poder testar essas hipóteses e ver, e saber quem... Dar nome aos bois, né? Assim, dar a César o que é de César, né? Então, ver quem, de fato, ali... teve o efeito na melhora da dor, né? Essa melhora desse paciente. Isso. Exato. Isso, para quem tenta seguir direitinho a ciência, é para entender que, certo, você está fazendo direitinho, o paciente melhorou, parabéns, tá? Mas entender que também tem outros fatores que estão associados à melhora do paciente e que não é 100% você, certo? Então,
talvez isso ajude a manter o pé no chão. Sim. Que eu falo isso para os meus pacientes que melhoraram, eu falo, olha, também tem vários fatores. Exato. Tem o placebo, explico direitinho o que é placebo, efeito Hawthorne, que você muda o comportamento, porque está sendo observado, está sendo cuidado, história natural da doença, enfim, ia melhorar, tá? E aí, inclusive, tem por exemplo, eu falo muito da capsulite e da epondilite. Pela história natural, melhora em tantos meses sem fazer nada, certo? Agora, o que estamos fazendo aqui? Tentando encurtar esse tempo. Exato. É mais ou menos assim. Ou né? então, limitar o número de sequelas, de repente, possa deixar no futuro, né? Uma fraqueza maior. Isso, né? E também evitar uma cronificação. Exatamente, né? E aí é interessante, né, Mauro? Acho que assim, dentro... Vamos começar a entrar um pouco nas pseudociências, né? Então, é aí que eu ia falar. Para quem pratica ciência, pé no chão, tá? Eu sei que você é bom, mas tem isso em mente. E para entender também o porquê muita gente não pratica a ciência e funciona. E funciona, exatamente. Por que funciona? E é o que a gente falou no episódio anterior, né? A área da saúde não é uma área de uma ciência exata, né, Mauro? A gente tem diversas coisas que estão envolvidas nisso tudo, né? Uhum. Não é matemática, né? Então, pode ser que o paciente melhore apesar do tratamento. Sim. Né? Não pelo tratamento. Apesar do tratamento. Muitas vezes é isso. Ele pode acabar melhorando. E aí, assim, a gente sempre vai associar, puxa, aquele tipo de intervenção. Ao chá milagroso, que a gente acabou de falar, né? Ou a outro tipo de intervenção, né? Que é feita ali. Mas aquela dor ela ia passar de qualquer forma, né? Então, dentro disso tudo, a gente tem... De repente, até suplementos, né? Que são vendidos e comercializados, né, Mauro? Estamos na febre dos suplementos. A febre dos suplementos. Febre, tá aí. Enfim, na minha família, quem me conhece sabe quem é. Também adora suplementos. Não é falar mal, que não funciona, né? Mas, primeiro, ele é um suplemento, né? O que a gente mais vê são pessoas com péssimos hábitos, achando que aquele suplemento, aquele ômega 3... Não estou falando mal do ômega 3, mas eu não vou me exercitar, eu vou comer tudo errado, que se dane, mas o ômega 3 vai salvar minha vida, né? Porque ele diminui risco cardiovascular. Exatamente, né? Não, né? Então vamos começar dos suplementos, né, Mauro? Que a gente estava falando, então, Ora Pronobis, por exemplo, né? Você pega a propaganda da Ora Pronobis, desculpa, tia Top Term, mas você pega toda a propaganda, né? Ela fala que cura desde hernia de disco, e aí você vê que, cara, mano... Não. E aí começa... Essa eu não sabia. Vai lá no episódio anterior, né? Tipo, da questão da relação... que cura inflamação, que não sei o que lá e tudo mais. E aí, cara, já é o ponto errado, né? Assim, do tipo... Quem diz que tem uma inflamação? Exato. Quem diz que é esse gerador? E quem diz que mexer nisso tudo vai aliviar a dor? É uma maluquice. Sim. Né? E aí... O que acontece? A pseudociência, ela precisa se basear, precisa se travestir de ciência, precisa parecer ciência. Então, o que ela fala? Porque pacientes que têm artrose de joelho têm uma inflamação. E essa inflamação pode ser a causa da dor. Até pode ser. Até pode ser, eventualmente, um período. Ok, né? faz sentido. A Ora Pronobis, ela vem de uma planta assim, assim, assado. Pô, legal, vem mesmo. E pode ser que ela tenha efeito anti-inflamatório. Tá, pode ser, mas qual quantidade se eu ingerir? Talvez seja até, sei lá, nefrotóxica, né? Verdade, tipo, verdade. Neurotóxica, sei lá. Verdade. Depende da quantidade que eu tenho que ingerir disso, né? Logo, tome Ora Pronobis para artrose de joelho, vai melhorar. Puta, meu, mas eu preciso testar isso. Sim. Eu preciso testar, que é a fada do dente. Sim. Você entendeu? Perfeito. Caiu meu dente, eu ganho $1. Logo, se você está pobre, arranque seus dentes, eu ganho $10, entendeu? Mais ou menos assim, né? Mas preciso testar a hipótese, né? E aí, acho que vem disso, né, Mauro, também, Sim. né? A ciência travestindo de ciência, né? Aí veio duas coisinhas em mente. Primeiro, tem muito estudo que é justamente isso aí, muito suplemento, de maneira geral, que faz isso, né? Não, beleza, se você pegar este componente, né, faz um pouco disso aqui, da ação anti-inflamatória, né? Sim. E pronto, aí eles vendem, ó, isso aqui é chá de não sei o quê, é bom para inflamação. Não, realmente, né? Mas qual quantidade? Qual a quantidade, né? exato. Eu vou te falar assim, ó, um exemplo de uma falácia, né? Eu acho até, que é que o vinho...
ele protege as pessoas de infarto, por exemplo, né? Muita gente ainda acredita nisso, Muita né? gente acredita Se você nisso. for uma delas, não protege. Beba protege. porque é bom. É, isso. Moderadamente, né? Não encha a cara, por favor, porque é Só de vez em péssimo quando. isso, né? Só de vez em quando. Beleza? Mas esse é um grande mito, né, o Mauro? De onde que vem esse mito, né? Os flavonoides, né? Os flavonoides, exatamente. Que foram testados in vitro, né? Não sabia como foi. Se não me engano, in vitro e em estudos experimentais, né? Em ratos, né? E aí era uma quantidade absurda de flavonoides, assim, que eles davam no rato. E, de fato, você tinha esse efeito protetor. Os ratos que receberam esse tipo de... Essa quantidade, né, de flavonoides realmente apresentavam menor risco cardiovascular, menores eventos cardiovasculares, né? Beleza. Primeiro, é um estudo experimental. É um estudo em animais. Nós somos animais também, animais racionais, mas somos outros seres. Outro metabolismo, né? Outra coisa. Então, é claro, o estudo em animal, ele serve para você iniciar, né? E os testes, assim, em escalas maiores, né? É o primeiro passo de tudo, né? Maravilha. Só que a quantidade de flavonoides ali, se você for pegar o quanto tem numa garrafa de vinho e tentar parear a quantidade, meu amigo, você vai morrer. O álcool ele é totalmente tóxico para o seu organismo. E tem a segunda parte. Quão tóxico é o álcool em relação ao benefício flavonoide e quanto que isso vai te trazer de benefício ou malefício, né? Então isso já foi desmistificado, né? Tem tem vários estudos. Eu não sabia disso, que surgiu tudo isso do vinho por causa do estudo em rato. Também, eu não sabia disso. E na verdade é assim, ó, veio de uma... Isso eu li no site da Universidade de Harvard. Tá? Qual que era a associação? E aí, olha que louco isso, pra gente exemplificar por que é importante a ciência testar tudo isso, né? Vem do seguinte, cara, francês é o povo que mais consome vinho no mundo. Acho que é 2 vezes mais que a média mundial, né? Isso, exato. E ao mesmo tempo, é uma população que tem uma alimentação rica em gordura. Certo. Por sua vez, o americano também tem uma alimentação rica em gordura. Franceses infartam menos que americanos. Logo, pode ser o vinho. Só pode ser o vinho, né? Meu Deus. E daí que surge essa hipótese, né? E tudo, enfim. E não é. É porque o modo de vida do europeu, por exemplo, é muito mais ativo. Ele usa transporte público, ele caminha, ele vai, ele tem uma relação diferente com a cidade. O americano pega carro, anda menos. Fala que a longevidade japonesa é o misoshiro. Né? Exato, né? No Japão toma muito misoshiro, muito mais que o resto do mundo, e o saquê, né? O saquê também, né? O saquê. Mentira, cara. Pois eu não sabia desses absurdos. Exato, né? E aí, beleza, é uma hipótese que tem que ser testada, né? Sim. Por mais absurdo ou mais óbvia que pareça, ela tem que ser testada e aí por isso existe o método científico, né, cara? É o perfeito exemplo do... E aí, assim, polemizando um pouco, né? É a questão que a gente falou no episódio anterior, né? Das questões da biomecânica, da alteração de movimento, né? Presente em pacientes, por exemplo, que têm dor. Então, se eu tenho uma alteração de movimento em pacientes que têm dor, né? Logo, se eu manipular aqui essa vértebra e arrumar, ajustá-la, esse paciente ele vai parar de sentir dor. Pode ser que isso aconteça, mas não porque você modificou a posição da vértebra. Muito menos porque colocou no lugar. Exatamente. Pelo amor de Deus. Né? E isso é uma outra coisa que não existe, né, gente? Quando não sai do lugar, sair do lugar é preocupante, né, mano? Isso. Se sai do lugar, você não está andando. Talvez, dependendo do nível, você não está vivo. Exatamente, entendeu? Né? Isso depende, por exemplo, de um trauma muito grande, né? Enfim, e é isso, né? Assim, faz sentido, né? Do ponto de vista de um raciocínio muito mecanizado, muito unidirecional, não leva em consideração N outras coisas, né? E aí, enfim, eu não testo nada e eu começo a praticar aquilo, né? E aí a gente tem também a questão de viés de confirmação, né? Eu gosto daquela técnica, eu vou aplicar aquela técnica, eu vou ter um olhar muito mais com carinho para essa técnica, eu vou observar só os casos bons que eu tive, que os pacientes melhoraram, e aí, puxa, fica uma coisa meio nebulosa ali e tal, não sei o que melhorou, o que não melhorou, quanto que melhorou. E eu digo já que essa técnica ela funciona, na minha prática funciona, né? Isso, esse na minha prática funciona é o maior perigo de todos, o maior, enfim. 2, né? Eu ainda escuto, na minha prática funciona e fulano de tal, que é... O cara, né? Ele falou.
né? Se ele falou, não, pelo amor de Deus. Até acho que a década de 50, talvez, ainda tinha um tipo de evidência científica que era mais baixa de todos, que era a opinião especialista. Né? Isso, né? Mas não tem mais isso, pelo amor de Deus, né? Sim. Mas justamente, na minha prática funciona, acaba, na verdade, é uma autoenganação. Eu estou mentindo para mim mesmo. Exato, né? Você está mentindo, mas é você que está sendo enganado. Exato. Para justificar alguma coisa. E aí é interessante, gente, porque assim, não estamos dizendo que essas falas e essas práticas, elas venham de uma maldade. Existem charlatães, a gente sabe que existe, né? O cara que vende, sei lá, uma coisa milagrosa, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui porque é uma coisa muito polêmica, né? Mas uma grande parcela, eu acredito, que não tem esse pensamento, não é um charlatão. Ele acredita naquilo, de fato, que ele está praticando, né? O charlatão é questão de caráter, né? Mas a maioria é desinformação. O charlatão é o cara que vende o tônico, sei lá, tipo, que deixava mais forte, começou não é? Isso, lá atrás, né, e tal. Esse é o charlatão, né, e tal, enfim. Ele sabe que tá enganando a pessoa e tá vendendo. Mas tem também essa questão que a gente falou no início desse episódio, do letramento científico, do não entendimento, né? E aí pode ser que essa pessoa também seja influenciada por outras pessoas que são charlatães também, né? Enfim. Mas tem esses casos da minha prática funciona, né? E, enfim... Só entrando um pequeno mérito aqui, que talvez a gente até faça um episódio só sobre isso aí, mais específico, né? Mas é que o Lucas citou, por exemplo, a manipulação em coluna, né? O charlatão é aquele cara que vai falar, olha, sua coluna tá fora do lugar, você precisa que eu coloque no lugar, senão não vai melhorar. Mentira descarada. Não é possível que esse cara não sabe. Não é possível. Isso não é possível, né? E beleza. Agora... Tem muita gente que acha que a manipulação em si é o suficiente, né? Aí é desinformação. Exato, tá? exato. E já tem muitos que já estão mais atualizados que utilizam como uma ferramenta para melhora aguda e depois implementa outros tratamentos com bastante evidência, né? E exato. aí é o quê? Essa é a diferença mais ou menos do que a gente está falando. Entrando nessa seara que você está falando, né, Mauro, das manipulações, que é a nossa área da fisioterapia, por exemplo, assim, vertebrais e tudo mais assim. Mais uma vez, né? Pode ser que melhore o paciente ele melhore a dor dele de forma pontual com uma manipulação ali da vértebra? Sim, pode ser. Já aconteceu, né? Comigo. Já aconteceu com você, né? E tem também uma certa recomendação assim do uso de manipulação não específica da coluna como um todo, ali aquela região como um todo, não de uma vértebra específica. E o efeito agudo de melhora de dor, naquele momento que o paciente fez a manipulação, né? Isso substitui o que tem melhor evidência, que é o exercício? Não substitui. Né? Mas daí a eu imaginar que a dor vem de uma rotação da vértebra, que na verdade essas avaliações elas são feitas por meio de testes clínicos. Eu vou lá e aplico de baixíssima acurácia. Baixíssima acurácia. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, eu tô fazendo esse teste, vou avaliar a coluna da Thaís aqui. Então eu avalio a vértebra dela, vejo aqui, eu falo, puxa, primeiro, né? Já estou partindo do pressuposto que tem algo de errado. Então, já estou procurando algo de errado ali. Estou me tendenciando a achar algo, né? Já parte desse primeiro ponto, né? Aí, beleza, fala, putz, acho que tá meio pra tal lado aqui, né, o negócio, mas não vou falar pro Mauro, não. Deixa ele falar, Maurão, testa aí, cara. Aí ele fala, puta, acho que tá pro outro lado, né? E aí não tem o consenso. Se a gente tiver em 10 pessoas, 5 vai falar que tá pro lado, 5 vão falar que tá pro outro, e aí, cara, isso é a baixa acurácia do teste. Maravilha. Aí, baseado neste teste de baixa acurácia, eu faço um tipo de manipulação específica. Então, se a vértebra rodou para um lado, está desviada, eu vou manipular para o outro lado para alinhar essa vértebra. Gente, isso não existe. Né? Senão eu teria que ver. E eu parto do seguinte sentido, Mauro. Se eu te der, por exemplo, 2 pezinhos na mão, certo. Um de 3 quilos, certo. Um de 3,100, certo. Você consegue diferenciar qual que é qual? Nem ferrando. Nem ferrando. Vamos para o mundo da manipulação. Tem uma vértebra. Eu tô vendo se ela tá fora do lugar. Só que é tão sutil que não te causa nenhum sintoma neurológico. E não aparece na ressonância nem na tomografia. Você vai conseguir ver? Nem ferrando. É verdade. Não vai. Nunca tinha pensado assim. Não vai, né? E aí eu faço... Porra, o paciente melhora, porque tem algum outro efeito que a gente não soube explicar ainda, né? Que não é colocar a vértebra no lugar.
né? E o cara melhora e fala assim, pô, eu coloquei essa vértebra no lugar, então agora que você tá com essa dor, que você tirou essa vértebra do lugar, venha pra cá toda semana, 2 vezes na semana, ao longo de toda a sua vida, para que a sua vértebra nunca mais saia do lugar. E aí eu tenho um baita nocebo, né, mano? Exato. O que seria um nocebo aí, cara? Cara, nocebo, pra quem não sabe, é o primo mal do placebo. É isso né? aí. E aí vale indicar aqui que o placebo, não, até hoje, né, é muito visto, muito por profissionais da saúde, inclusive, como se fosse uma enganação do cérebro, né? A pessoa é tão trouxa que ela tomou farinha e melhorou. Ela é trouxa, coitada. Né? Não. Eu li, é muito vaga a memória, mas eu acho que um estudo após o procedimento odontológico, os pacientes ficaram em repouso, tomando metade uma medicação, não lembro, a outra metade era placebo, né? E aí uma parte dos que tomavam placebo melhoraram a dor, né? E aí pegaram eles e, sem avisá-los, deram naloxone, que é um antagonista da... Não, ele compete com receptores de morfina. De morfina, isso mesmo. Naloxone, isso. se você tomar morfina, com o naloxone não vai fazer efeito, é isso. Sim, perfeito. O cara tava melhor por causa do placebo, tá? Ele tomou soro fisiológico. Aí tomou naloxone com soro, a dor piorou. E ele não sabia. Por quê? Porque o efeito placebo, que a gente acha que é enganação, na verdade melhorou o sistema que regula a dor dele, liberando mais endorfinas. Que legal. Entendeu? Então, na verdade, a crença, o placebo é uma crença, a crença vai fazer com que o meu sistema de dor melhore. Entendeu? O problema é que estudos assim são extremamente difíceis, né? Difíceis, sim. De raciocinar, de pensar, né, cara? De ver exatamente... Baita estudo, hein? Exato. É bacana. Baita estudo. Mas eu acredito hoje que, assim como o placebo, essa crença ajuda numa dor, ela vai ajudar em várias partes do corpo, só que a gente ainda acha que é milagre, que é... Né, não entrando nesse mérito também, que é perigoso entrar nesse mérito. Exatamente. Mas muita coisa inexplicável na medicina... Às vezes é explicada com exatamente isso. A crença faz com que meu corpo funcione. Porque o pensamento, a gente sabe que o pensamento muda a fisiologia, muda várias coisas, né? No corpo, enfim. Tem um estudo também que ganhou o prêmio NIR, né? NIR, quem não sabe, é um dos caras mais... Né? O cara que inventou a artroscopia, né? E tudo mais, assim, de ombro. 2014, cara. Então, eles verificaram qual que era o principal fator envolvido na melhora do paciente dentro da fisioterapia, né? Certo. E aí o principal fator, o maior fator, era o paciente acreditar no tratamento. Sim. Cara, eu vi alguns... E assim, talvez não tenha só relação com, né, enfim, com a parte psicológica, assim, mas é o fato do cara, eu vou comprar essa ideia, eu vou tratar aqui, eu vou aderir a esse tipo de tratamento. Né? Sim, exatamente. Eu vi bastante estudo mostrando que o principal fator ainda é a crença do paciente. Eu fiz recentemente um vídeo aí, inclusive no Instagram tem assinantes ali, assina aí. Pode cortar isso aí, Du. Tem inclusive, que eu não vou mencionar agora, o estudo Moon, já ouviu? Certo. Ele tá rolando ainda, né? E aí fez 10 anos esse ano, se não me engano. Aí publicou sobre as lesões do manguito rotador. Certo. Né? Aí tem revelações impressionantes lá com relação às lesões do manguito. Mas uma coisa bem taxativa foi isso, né? A maioria dos pacientes melhoraram com tratamento conservador. Os que não melhoraram, primeira coisa era a crença. Era a crença, né? Aí depois era diabetes, tabagismo, também aumenta índice de não melhora. Mas o primeiro lugar era a crença, né? Se você não acreditar, não vai funcionar. Não vai dar certo, né, cara? Beleza. Cabeça. E tem outro estudo também bem interessante, e aí, assim, não sei se eu posso chamar de pseudociência, né? Não sei pra onde que entra esse negócio aí, mas... Ou de efeito placebo mesmo. Tem um estudo com infiltração em quadril, em pacientes com osteoartrite grau 2 ali, tá assim? E eles comparam o efeito analgésico da infiltração com corticoide, faz todo sentido, sendo que a osteoartrite é uma doença, por exemplo, que tem uma inflamação local. Infiltração com ácido hialurônico e com soro fisiológico. Qual que foi melhor? Putz, do quadril não li, eu já li de outros, né? Soro fisiológico foi melhor, cara, né? Então, não é a substância em si, né? Mas o ato de injetar algo dentro, né? E aí a gente tá falando de estudos super bem desenhados, com plausibilidade científica, né?
a pseudociência não precisa explicar nada, né? Ela simplesmente, ela fala, ela não é testada ante ao método científico, se traveste de ciência pegando essas coisas que eu falei da hora pro nobis, né? Da inflamação que existe, faz aquele caminho, aquele raciocínio científico e faz todo sentido na cabeça da pessoa que tá ali. E aí ela pula a etapa que é o testar a hipótese. Ela só fala assim, logo funciona. Sim. Né? Sim. Então é bem legal. complicado. Não, bom, você falou isso agora, é legal que a gente falou de tanta coisa aqui, vai falando, né? Sim, os dois tem brainstorm, né? Aí, vai falando. Exato. Então a gente falou de fato, pseudociências que realmente ele pula a etapa da validação científica e não quer saber e vai. Mas também tem condutas com pouca evidência, né? Sim, isso é um pouco diferente. Não é que é errado, ele não foi testado, não. Tem muitas condutas em que tem pouca evidência de benefício ou pelo contrário, que tem mais evidência de que não dá muito benefício. Sim, exato. E ainda é muito utilizado. A ortopedia tem bastante. Não, a FISIO também. Também não vou falar muito agora para ninguém ficar bravo comigo. Pode fazer episódios específicos, né? Para as pessoas ficarem bravas com a gente. Pessoal que aplica ventosa. Se a gente ganhar na Mega Sena, isso, a gente senta, fala tudo de uma vez e some. Some do mundo. Caraca. É complicado. Mas a gente pode fazer episódios específicos depois, né? E tudo mais sobre isso. Mas né? acho que ficou claro, né? Então não é porque existe condutas, né? Que você vai ver, eu vi me falaram que não tem tanta evidência. Isso não é pseudociência. Exatamente, né? Não tem evidência, né? A pseudociência é uma hipótese, de repente, maluca aí, né? Que a pessoa, tipo... Ou então que já está muito certo que não funciona. Que não funciona, e que não tem nem plausibilidade científica. E o pessoal sabe disso e continua utilizando, né? Utilizando. Exatamente. Você tá coçando pra falar algumas coisas? Não, tô tranquilo. Por enquanto tô tranquilo. Assim, acho que já falei bastante, inclusive, né? Essa questão da avaliação e tal, assim. Falar assim, por exemplo, de terapia manual, né? Cara, é claro que você pode utilizar no teu dia a dia como uma ferramenta terapêutica, né? E isso é utilizado e até uma coisa assim, parece que é a menina dos olhos da fisioterapia, né? Porque a gente, por muito tempo, se baseou nisso, né? Como terapêutico e tal, assim. Mas, às vezes, né? A teoria pela qual a terapia manual ela se baseia, ela faz as suas explicações, é uma teoria que está, de repente, um pouco ultrapassada do ponto de vista para doenças crônicas, sabe, Mauro? Porque se a gente já sabe, né? A ciência já investigou isso, que uma certa dor crônica, vamos pegar a dor lombar, por exemplo, né? Ela não tem uma relação forte com alterações estruturais. A gente já falou que a ressonância, em 95% dos casos, né? Ela não traz informações adicionais, ela não traz alterações em termos de diagnóstico e prognóstico e terapêutico, né? Então a gente já sabe que não tem uma relação forte ali entre a hérnia que aparece no seu exame de imagem, entre o abaulamento do disco, entre o osteófito, né? Aquele desgaste que tem ali, não tem nenhuma relação com a sua dor, né? Maravilha. Então a gente já sabe que algumas doenças crônicas não têm uma relação estrutural forte com dor. Eu posso ter um cara com mais alteração, sem dor, um cara com mais alteração com menos dor, um cara com menos alteração, mais dor. Não tem essa relação. A gente sabe ainda, a gente não vai falar disso agora, né? Sobre neurociência da dor, né? Tem N vias, N fatores envolvidos com as causas e magnificação da dor e redução de dor, né? Então, eu não posso, eu como fisioterapeuta, né? Falando da minha área, olhar só para a estrutura, né? E aí eu vou me basear numa avaliação que vai olhar só para a estrutura, com métodos diagnósticos, né, assim, pouco acurados, e aí eu vou fazer aquela mobilização e tudo mais, assim, baseado nisso, e vou esperar que o meu paciente melhore só com isso, né? E de novo, né, não estou dizendo que a terapia manual não funciona, a gente tem evidência científica de que funciona para alguns casos, mas talvez a explicação pela qual ela funciona não seja a da vértebra rodada, né? Ou de colocar a vértebra no lugar. Isso, talvez gere nocebo também no paciente. Talvez gere nocebo, exato. Essa fala gera nocebo. Sim. Né? Talvez hipercorreção postural pode gerar. Né, enfim, ele começa a adotar movimentos protetores, anormais. Isso, de proteção, assim, né?
E aí eu tiro desse paciente a principal possibilidade dele melhorar de forma conservadora, que é o exercício físico, de repente. Que é o exercício ativo, né? Enfim. E é mais nesse sentido, né? Assim, talvez não coloque na seara das pseudociências, mas as explicações, elas precisam ser testadas. As hipóteses são fracas. Sim. Né? As hipóteses de que minha vértebra rodou, de que minha vértebra foi no lugar, coloquei no lugar da vértebra, são fracas. Assim como na liberação miofascial. Certo. Você não libera a fáscia. Certo. E não tem efeito de analgésico? Tem efeito analgésico. Né? Tem efeito analgésico. Imediato, ali, momentâneo, mas tem, né? Mas foi porque a fáscia liberou? Jamais. Jamais. Não 900 e esqueci, quase 1 tonelada. 1 tonelada de força, exato. Quilos. Né? Então, assim, eu não vou ter força, né? Mauro treina, Mauro talvez tenha força para liberar uma fáscia. Mas, enfim, não é essa explicação, né? E é muito interessante, Mauro, também, dentro das terapias que não funcionam, ou mesmo das pseudociências e tudo assim, só vai ter evidência de que funciona em estudos com baixa qualidade metodológica. Certo. Ou seja, quando o método científico ele não é muito bem elaborado. Né? Quando o método científico de cegamento e tal, tem alguns princípios que a gente segue, assim, né, para poder testar essas hipóteses e tal, assim, ele é bem feito, a gente não observa efeito. Sim. Né? Então, isso é bem interessante. Isso é uma coisa também interessante para quem não costuma lidar com evidência científica, é exatamente isso aí. Não é porque foi publicado. Muita gente fala, saiu um estudo. Exato. Né? Nesse saiu um estudo, talvez a maioria não seja de boa qualidade. Mas, a maioria. O Léo Costa fala sobre isso, né? A grande maioria dos estudos que existem aí não é de boa qualidade. Então, é bem por aí. Tem que falar, saiu um estudo numa revista muito boa, muito bem desenhado. Qual a conclusão? Beleza. Né? E outra maioria também são muitos estudos de coorte, né? Que você não infere causalidade. Exatamente. Eu vejo muita gente... Eu posto muito estudo de coorte, mas um outro até escrevo... mas, por exemplo, quando pode mudar a conduta, né? Um vídeo que eu fiz de musculação com alguma coisa, mas aí tem que colocar na legenda. É um estudo de coorte, é muito, né, a relação está bem próxima disso com isso, mas eu não posso falar que isso gerou isso, né? Exato. E se você não entende muito e só escutar tem um estudo que falou isso e já muda a sua conduta, não dá. Exatamente. Então, se você for um profissional da saúde, é inaceitável, na verdade, você não entender o básico e já começar a mudar a conduta porque viu um vídeo de alguém por aí. Exato. É o que eu acho. E aí acho que a gente tem uma responsabilidade grande também, a gente que grava vídeos e que de repente até influencia algumas pessoas, né, Mauro? De passar informação de qualidade de forma correta, né, cara? Olha que interessante, e aí como é importante a gente ter um entendimento, nós, clínicos também, né? Temos que ter um entendimento também científico, acadêmico. Por quê? E aí a gente pode falar até de questões de acesso à informação. Os estudos, a maioria das vezes, eles são publicados em revistas que cobram para que você compre, né, esse estudo. É verdade. Né? E não é barato, cobram 35, 40 dólares, 60 euros por um estudo que tem 5 páginas, né? 6 páginas, 7 páginas, sei lá. Então é caríssimo isso, né? E se você quiser fazer uma revisão, você vai pegar 30, 40 estudos, quanto que não sai isso, né? Isso é um grande problema, principalmente para países em desenvolvimento, né? Que não tem aí uma... E eu fico muito revoltado. É muito difícil, exato. Eu que gosto né, de cara? pesquisar, fico muito revoltado. A gente teve o Sci-Hub, infelizmente, não funciona mais tão bem, né, cara? Depois da pandemia, né? Até 2021, Até 2021, Quem não sabe, Sci-Hub é bom, é pirataria do bem. Do bem, exato. Espalha informação, exatamente. Exato. Porque a gente pode até falar, assim, né, da questão do conhecimento científico, né? O conhecimento científico, ele serve à humanidade. Serve ao desenvolvimento da humanidade, né? Então, desde o carro que você anda, ao tipo de combustível que você usa no seu carro, a sacolinha plástica que você leva, que é biodegradável, né? Tudo isso foi feito, foram avanços, o seu celular, né? O seu computador, a sua internet, tudo isso foi feito por meio de pesquisa, né? De avanço tecnológico, avanço científico, traz um bem para a humanidade. E para a saúde não é diferente. Olha que interessante, Mauro. Teve um país da África que não me recordo, que, cara, os caras não tinham acesso aos estudos de forma completa. Isso inclusive,
foi uma das razões pelas quais a gente tem hoje, né, alguns guidelines aí de como escrever um artigo científico, de como reportar esse artigo científico. O Consorte, por exemplo, é um deles. Né? O Strobe é outro, tem todos os... que aconteceu, cara? E aí a gente tem isso para resumos de ensaios clínicos. Olha que interessante, cara. E de revisões sistemáticas. A gente tem que colocar exatamente o que está ali no Consorte, no Strobe, lá nessas guias, né, que a gente tem, para que a gente passe a informação para o leitor, para o clínico. Um dos países da África, assim, que tinha que lidar com uma epidemia de HIV, mudou a conduta, né, tratamento de saúde pública, mudou a medicação que era utilizada na saúde pública para tratamento da HIV, baseado num resumo. Só que, no fim das contas, quando você lia o estudo inteiro, cara, essa medicação não era superior. Caraca. E piorou, né? Nossa. Assim, a questão do tratamento do HIV nesse país, né? E aí, mediante isso, falou, porra, a gente precisa melhorar isso, cara. Porque a gente tá meio que elitizando essa informação científica, né, cara? Né? E aí, a gente tem, por exemplo, um consórcio específico para resumos de estudos, né? Mas, só para falar, assim, na questão de pseudociência, de estudo que funciona, que não funciona e tudo mais, assim, o interessante para uma pessoa que é clínica é que leia o estudo inteiro e que saiba interpretar isso. Porque lá a gente vai ter o racional, né? Por que o cara pensou nisso? Né? Qual que é a justificativa para ele fazer esse estudo? Né? Qual que é a principal hipótese dele? Aí, cara, eu preciso testar essa hipótese, né? Eu preciso testar em seres humanos. Então, eu preciso da aprovação de um comitê de ética para ver se isso vai funcionar ou não. Beleza. Aí, eu preciso ter uma amostra que seja representativa do todo da população. Então, eu preciso de um cálculo feito de amostra. Então, eu preciso saber se aquela amostra ela é representativa. Eu escolhi a ferramenta que eu estou testando. O que eu vou avaliar? Essa ferramenta, ela se propõe ao papel de avaliar aquilo que eu quero avaliar? Isso é uma outra coisa. Olha quanto detalhe, cara. Né? Aí eu testo, eu faço, eu tenho que descrever o que foi feito, como foi feito. O avaliador, por exemplo, o ideal, quem está avaliando o paciente, é que ele não saiba o que o paciente fez. Porque eu tiro, né, a possibilidade de manipulação de resultado. Né? Porque, cara, se você desenha um estudo, eu gosto muito de uma técnica, eu quero que aquilo funcione, né? Eu posso manipular isso até de forma inconsciente, né? Né? Esse é o cegamento que a gente vive falando, duplo cego, Exato. Aí, outra coisa, eu tenho que testar com uma outra intervenção justa, né? Certo. Porque assim, puxa, eu posso fazer, de repente, sei lá, um tipo de terapia X, ora pro nobis versus eu espancar o meu paciente. É óbvio que ora pro nobis vai ser superior a espancar o meu paciente, entendeu? Então tem que ser justo. Então, ora pro nobis versus um anti-inflamatório, né? Ou versus um exercício, né? Então são terapias que estão ali, né? Enfim, eu tô testando isso aqui com uma coisa que já é muito boa, né? Que tem esse princípio. Aí eu preciso fazer toda a análise estatística, matemática desses resultados que eu observei, né? E tudo bem, até pode ser que esse tipo de intervenção seja matematicamente superior, mas precisa ser clinicamente... O paciente precisa perceber a melhora. E aí tem ferramentas para você avaliar a significância clínica disso. Eu preciso ver o custo disso. Tem o custo-efetividade. Então, teoricamente, uma terapia não precisa ser superior à outra. Ela precisa ser... não ser inferior, de repente, né? Então, se eu tenho uma medicação que custa R$1.000, a outra custa 10, a de 10 não precisa ser superior à de 1.000. Mas... tem que chegar perto ali e beleza, né? Porque tem que valer a pena. Tem que valer a pena. O custo-efetividade ali eu vou ter. Perfeito. Então, olha quanta coisa, né, cara? E aí, quando a gente fala de pico, né? Exatamente. Né? É population, intervention, comparison e outcome. Isso mesmo, né? Legal. Então, assim, não é à toa, né? Quando a gente fala de alguma intervenção, né, Mauro? Passou por todo esse processo, né? E quando a gente fala de pseudociência, não passou por esse processo. Né? Você tava falando coisa muito séria que eu tava pensando aqui, por isso eu tava sorrindo também. Olha só, vê se não é assim. Sabe aquele vídeo que você assiste, o cara fala, puta, vou ver esse vídeo aí, que você vê isso... Então, tem muito resumo assim. Você lê e fala, assim, caraca, que bacana. Aí você lê o artigo... não. E no fim das contas é pra vender o artigo, né, cara? A revista nem ganha dinheiro com isso, né? Então é perigoso você tomar conduta baseado em resumo, né? A gente tem que ler o estudo como um todo, né? Então, só pra resumir, né, pessoal, assim, da próxima vez, né, e eu acho que eu vou pegar um ponto bem sensível, acho talvez mais polêmico aqui do podcast, que é a questão que pegou muito forte na pandemia, que é a vacina.
Legal. Né? A vacina tem um processo tão burocrático, assim, pra você testar e... Você tem ideia, por exemplo, se você tem um efeito colateral, por exemplo, ou uma morte, ou um efeito adverso muito grave num grupo que está testando um tipo de vacina, esse estudo ele tem que ser interrompido. Tem que ser, né? E aí os pesquisadores vão atrás desse efeito adverso para verificar se de fato esse efeito adverso teve relação com a vacina ou com a medicação que foi testada. E excluir a possibilidade de que tenha relação. Se tem relação, acabou. Não vai mais fazer aquilo. Né? Se não tem, volta o estudo, reporta isso e nada disso é escondido no estudo. Não pode. Um estudo... Por isso que a gente fala dos tipos de estudo que existem em revistas sérias ou não, né, Mauro? Uma revista séria nunca vai publicar um estudo que esconda dado. Nunca. Então, conspiracionistas, parem com isso. Não existe, tá? Ah, mas não sei o que lá. É claro que existe lobby, é claro que existe estudo patrocinado, mas tudo isso está descrito no estudo. Conflito de interesses. Esse estudo foi patrocinado pela, sei lá, Pfizer, né? Ok. E tá lá, cara. E aí você tem que ter discernimento também, de ler o estudo, saber, enfim, e saber se isso funciona ou não, né? Então, só para fazer um apanhado, né, Mauro? Os estudos eles são sérios, né? Nas revistas sérias, são bem feitos, né? E como eu falei no episódio anterior, a ciência talvez não seja perfeita, mas é a melhor, de longe, ferramenta que a gente tem para testar hipóteses e testar tratamentos, né? E um tratamento ele tem que ter embasamento científico. É claro, tudo que a gente faz na saúde tem embasamento científico 100%? Não. Jamais. Mas aí a gente tem lá as classificações, nível de evidência, o quanto que você tem de evidência, quanto que você não tem, quanto que é recomendação, quanto que não é. E o quanto que fica a critério também, né? Do interventor, digamos assim, do médico, do terapeuta e tudo mais. Né? É o que tem, pode ser chato para alguns, mas é o que funciona. E é o que funciona, exatamente, né? E aí, geralmente, nessas diretrizes clínicas vem, né? O que se deve fazer, que é o nível de evidência mais alto, o que tem que ser feito, o que pode ser feito e o que não deve ser feito, né? A gente está falando de artrose. Antes de debater o que ia falar, no guideline da Colégio Americano de Reumatologia, não vou citar suplementos, né? Vários suplementos eles já falam não tome, não tem evidência. E aí já, por exemplo, a interpretação da Academia Americana de Ortopedia, de cirurgiões ortopédicos, já falam pode tomar. Tipo, é que o guideline é voltado pro profissional, né? Isso. É tipo assim, se quiser, pode prescrever. Aí, mas exato, né? exato. Tipo exato. isso também. Então pode também variar um pouco da interpretação de cada órgão, né? Sim, exato. Mas não pode ter essa discrepância. Não, funciona muito. Exato, o outro não funciona. Exato. Não pode ter, tem que ter um meio do caminho aí, né, Mauro? Perfeito. É isso. Encerrar? Legal. Fechou. É isso aí, Mauro. Obrigado, viu, mais uma vez pelo bate-papo aí, né? Cara, eu que agradeço. Deu um show aqui. Imagina, que isso. O pessoal deve estar boquiaberto. Nada. Eu aprendi bastante também. Imagino que você também. Continue ligado, acompanhando, que vai ter muito papo. E se a gente criar um pouco de coragem, vai ter muita polêmica também. Exatamente. Aguarde. Polêmica, né? Boa, né, Mauro? Boa. Fechou? Se a gente ficar rico antes, vai ser antes, tá? Isso, mas exato. Por enquanto, agora. E vai ter uma cerveja e a gente vai falar, mas verdade. Isso aí é... Fechou. Obrigado, Mauro. Valeu, pessoal. Valeu, obrigadão. Até mais. Tchau, até mais. Valeu.